Vamos fazer essa anja comigo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai estar começando uma série, que vai ser uma série de desenhos de coisas sobrenaturais. Então vai ter anjo, vai ter fada, vai ter sereia. E se você estiver gostando desse tipo de vídeo, dessa série nova que a gente tá começando, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações. Se você quiser me acompanhar em outras redes sociais, eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês, tá bom? Um dos pontos que essa série vai ter, que é um desafio para mim, é que esse desenho, todas as garotas têm que ter cabelo rosa, ou algum adereço rosa, ou alguma coisa rosa. Porque rosa é uma das minhas cores preferidas da vida, é a número 1, top 1 lá do pódio. E eu queria muito fazer, né, essa homenagem pra cor rosa que eu amo. E essa série vai ser com as meninas com cabelo rosa. E como são seres sobrenaturais, né, que a gente não sabe cor de cabelo, tom de pele, nada disso, eu posso pirar e fazer do jeito que eu quiser. Então, é essa a intenção mesmo, ficar bem livre, fazer a pintura do jeito que eu quero fazer. E não tipo, ai, cabelo padrãozinho, loira, morena, ruiva, não. Vamos meter um rosa e é isso. Aí eu fiz o primeiro esboço, aí fiz o segundo esboço, né, pra ficar as coisinhas mais certinhas, retocando. Eu fiz com esse lápis aí mesmo. E depois disso, eu fui pra parte do contorno, da line art e tudo mais. E uma dica que eu tenho que dar, assim, pra vocês é porque tem muitas pessoas que elas pintam primeiro com marcador e depois fazem o contorno da line art. Já tem pessoas que fazem diferentes. E o que que acontece? Quando você faz o contorno primeiro da line art, você tem que ter certeza que a sua caneta ela é a prova d'água, que ela não vai borrar, porque quando você passa os marcadores por cima dessa caneta preta, né, da line art, ela borra. Então, você tem que ter muita certeza que essa sua caneta não vai borrar. Então, às vezes eu faço com uma caneta que não é própria, que às vezes acaba borrando. Então, se você não quiser, né, cometer esse erro aí que às vezes eu cometo, faz o desenho, faz a pintura e faz o contorno depois. Mas como eu confio nas canetas que eu uso, dá certo. Mas às vezes quando eu uso uma caneta, outro tipo de caneta ou outro tipo de marcador, dá aquela borradinha, sabe? Fica assim meio esquisito, mas não é uma coisa assim que me incomoda muito não, sabe? Particularmente, eu não fico incomodada com esses pequenos erros, porque eu acho que faz parte da arte, sabe? Eu sei que a arte, as pessoas buscam muito perfeição, mas, na minha opinião, na minha percepção, eu sinto que a arte também é imperfeição, porque as imperfeições também são belas, sabe? E é de visão para visão, cada pessoa vê de uma forma. Vai ter gente que vai achar bonito, vai ter gente que não vai entender nada, e é sobre isso, gente. A arte foi feita para isso. E tirando mais uma dúvida que vocês me perguntam, geralmente, né? São perguntas frequentes, é a ponta da caneta que eu uso pra ficar com esse acabamento. Gente, é o seguinte, é a coisa mais fácil e simples do mundo. Para todo contorno que você vai fazer por dentro, você usa uma caneta 04 ou 05. E todo contorno que você for fazer por fora, você usa caneta 08 ou a 10. Que vai ficar assim, chuchu beleza, com aquele acabamento top. É esse o segredinho, gente, nem é segredo. Vários artistas fazem isso também, de fazer esse tipo de acabamento, de fazer o traço fino, principalmente do rosto, né? Porque a gente quer traços assim mais delicados e tudo mais, a gente vem fazendo todo o contorno do rosto, do cabelo, pescoço, com essa caneta 04 ou 05 mais fina, e só o contorno externo que a gente faz com a caneta 08 ou a 10. É isso, vai ficar lindo. Inclusive, a minha caneta 10, de tanto que eu uso de fazer contorno por fora, a bichinha já tá ficando seca. Mas eu vi um tutorial aí nessa internet de como encher comprando tinta nanquim. Eu fui pesquisar alguns preços de tinta nanquim, a mais barata que eu achei na internet foi de 10 a 11 reais. Eu vou ver aí, né, pra mim comprar, pra mim poder encher minhas canetas, porque não tá dando pra jogar fora não, né, gente? A gente compra a caneta assim, não é barata, e ainda joga fora, não dá. Então, eu vou tentar fazer essa técnica aí que eu vi na internet pra ver se realmente funciona. Se funcionar, no futuro eu vou estar contando pra vocês. Se não funcionar, pelo menos, né?
foi um aprendizado. Eu sinto assim que fazer esses desafios de desenho fazem com que você desenvolva mais o seu senso criativo. E isso é uma coisa que tem muito, se eu não me engano, é no mês de outubro ou é no mês de novembro, mas eu acho que é no mês de outubro, que é no mês do Halloween, que as pessoas geralmente fazem listas de desenho, que você tem que fazer um desenho por dia. E dessas listas você vai e você desenvolve muito a sua percepção criativa. Ano passado eu comecei, né, uma lista, mas eu não consegui finalizar porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu não estava tendo tempo porque eu estava trabalhando como jovem aprendiz. E eu ficava muito cansada quando eu chegava em casa e eu não conseguia ter ânimo para conseguir desenhar todo dia. Então aconteceu que eu consegui no final de semana. Assim, eu sempre ficava tentando cumprir a lista, mas o máximo que eu consegui foi 10 desenhos. E infelizmente eu não consegui fazer todos os dias, porque eu tava ficando muito cansada. Mas esse ano eu pretendo sim participar de alguma listinha aí que vai ter em outubro. De desafios de desenho, que eu acho super legal. A gente desenvolve a nossa criatividade, a gente sai da nossa zona de conforto, porque geralmente são coisas assim que fogem um pouco, né, do mais. E ano passado eu participei de uma listinha que ela era assim, o desafio você tinha que fazer todos os desenhos que tivessem alguma coisa rosa. Então, essa ideia aí eu trouxe para esses desenhos, né, que essa série de seres sobrenaturais que eu vou estar trazendo, vampiro e tudo mais. E aí, usar o rosa, que foi essa inspiração desse ano passado que eu não consegui concluir. Então, eu tô trazendo para esse ano, mas com uma listinha atualizada com coisas que eu tô querendo desenhar, né? Que é sereia, vampiro, essas coisas assim. A que eu tinha que fazer eram coisas muito legais. Tinha alívio cômico, tinha muitas coisas, animal preferido, planta, era tudo. E também, gente, no final do ano passado, tudo isso foi no final do ano passado, né? Outubro, eu fiz um desenho que eu usei materiais da Faber-Castell, que foi participando desse desafio também, que tinha que usar coisas rosas. E eu desenhei um homem que saiu totalmente da minha zona de conforto. Eu não sou muito habituada a desenhar homens assim. Eu me sinto mais à vontade de fazer mulher, porque desenhar homem pra mim é ainda uma coisa muito complexa, muito difícil, mas quem sabe um dia a gente domina, né? Mas ficou legal esse desenho que eu fiz. Era de um homem que ele tinha uma tatuagem no braço escrito Ai, aí tinha um coração, que é tipo I love cats, que era eu amo gatos, e ele tava com um gatinho no braço, e a camiseta dele era rosa. E ele tinha super cara de bravo, só que ele era muito fofo, sabe? E aí eu usei os materiais da Faber-Castell pra fazer ele. Eu postei, né, no Instagram, a Faber-Castell viu. Eles me repostaram. Gente, assim, foi o surto da minha vida. Eu nunca fiquei tão feliz quando eu vi. Eu tava voltando do trabalho de jovem aprendiz. Tava dentro do ônibus, assim. Aí eu falei, ai, vou olhar aqui meu Instagram, porque eu tava falando pra minha mãe que eu já tava voltando pra casa. Quando eu fui olhar no Instagram, tava lá, Faber-Castell mencionou, não sei o que, no seu próprio história. Eu falei, hã? Como assim? Gente, eu enlouqueci, eu fiquei, assim, pasma, sem palavras. Eu chorei, porque eu sou assim, gente. Eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu comecei a chorar, porque foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Tipo, ser notada pela Faber-Castell, sabe? Não foi, ai meu Deus do céu, mas, gente, fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. Chorei no ônibus, as pessoas não entenderam nada, mas é isso, gente. Fiquei feliz por ser repostada, né? Imagine se a Faber-Castell me notasse de outra forma. Ai, eu não sei o que eu faria. Mas eu fiquei muito, muito, muito grata. Foi uma das melhores sensações da minha vida, sabe? Porque é uma marca que eu acompanho desde pequena e tudo mais. E foi isso, fiquei super feliz. Agora vamos voltar pro desenho, né, gente? Peguei esse tomzinho aí mais pastel desse rosa pra fazer esse detalhe, pra pintar o vestido, né? Porque eu queria que fosse uma coisa mais delicada. Eu queria que fosse uma anja bem assim, romântica. Gente, eu não sei se a palavra anja existe, mas ela não é um anjo, ela é uma anja. Então ela vai ser uma anja. E aí eu desenhei vários coraçãozinhos no vestido dela, né? Pra fazer um vestidinho estampado. Esse vestido é bem aquelas aestheticzinha, né? Aquelas grotinhas coquetes. Então foi bem com esse estilo aí que eu quis representar pra ela. A sandália, né, eu fui pesquisar algumas referências na internet e tudo mais, de anjos e fantasias de anjo. Só que eu realmente queria uma coisa mais delicada. Então eu fiz essa sandália aí, que eu acho, sei lá, baixinha,
né? Não tem salto e tudo mais. E fui pra pintura do cabelo dela, né? Fiz essas duas mechas que eu deixei ela um tom de rosa um pouquinho mais escuro pra dar uma destacada. Essa minha caneta, gente, ela já está secando. Essa daí não é a cor original dela, porque eu reabasteci ela com álcool. Então ela tá um tomzinho assim mais claro e aí eu precisei dar 3 camadas dela pra ficar o tom que eu queria. E fiz o detalhe aí da raiz, que eu gosto de fazer mais escura, e também pintei as mechinhas mais escuras pra ficar com um detalhe, um destaque mais legal. E essa é uma dica super válida. Se você tá, né, com suas canetas, seus marcadores aí secando, e se eles forem à base de álcool, gente, é só você ir na ponta chanfrada, né, dependendo da ponta que você tiver, porque pode ser a pontinha fininha, ponta chanfrada, ponta pincel, tanto faz. Mas se você tiver a ponta chanfrada, prefira tirar ela, que ela é mais grossinha, e aí você reabastece com álcool, que aí e deixa descansar. Eu gosto de deixar descansar 24 horas, então, um exemplo, eu encho hoje de noite, eu só vou usar no outro dia de noite. Que aí ela descansa, a cor se mistura e tudo mais. Então, se você tiver dessas canetas, não jogue fora ainda, ela só precisa de um pouquinho de álcool. O tom não vai voltar a ser a cor que era antes, como eu falei, ela fica um pouco mais clara, mas dá pra você usar por mais tempo a sua caneta, e isso é muito bom. As minhas, principalmente as rosas, estão muito secas, as cinzas, marrom, tá tudo seco. Tom de pele, no geral, tudo seco. E eu já coloquei álcool várias e várias vezes. Eu tô aí pensando em comprar um kit de marcadores novos, porque tá tudo assim no fim da vida já, querendo acabar. Então eu tô pensando realmente em comprar um kit de canetinhas marcadores novos. Também, gente, eu usei o lápis, né? O lápis de cor, o rosa, eu usei esse tom da Faber-Castell, que é tipo um rosinha chiclete, porque o marcador que eu usei nas asas, ele já tava realmente acabando. E aí ficou até um detalhe legal, sabe? Mas eu preferi pegar a caneta, né? Caneta não, o lápis de cor, e fui passando aí só pra dar um detalhezinho e ficar assim, não tão borrado a parte das asas. Pintei esse negocinho aí que os anjos têm em cima da cabeça dela. E por cima passei um rosinha a mais, porque tava muito claro e um pouco manchado ainda. O lápis de cor deu uma ajudada, mas eu quis fazer só pra deixar melhor. Fiz os detalhezinhos com uma caneta em gel que tem glitter, né? Fiz o coração do colar, os brincos de coração. Fiz todo o detalhezinho com a caneta branca, que é muito importante. O desenho ganha vida. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, né? Dessa anja. Vai vir mais vídeos aí desses seres sobrenaturais. Então já se inscreve pra tu estar me acompanhando nessa jornada. Deixa o seu like. E, gente, eu recortei o desenho e colei no meu sketchbook, porque o meu sketchbook, a folha dele não é boa para marcador. Ela é meio áspera, assim, acaba com a ponta do marcador. E aí tá o resultado para vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!